A gente fez um quiz aí pela Rede Odontos, onde a gente colocou uma imagem de um cadáver, né, de um crânio com mais de 3.000 anos antes de Cristo. Lá estava uma perda óssea enorme nos primeiros molares, superior e inferior. E nós lançamos uma pergunta. Essa pergunta ela era exatamente sobre diagnóstico. Diagnóstico é um negócio complicado, né? Porque diagnóstico é a forma como você vai chegar ao sucesso do seu tratamento. E existem várias formas de você chegar ao sucesso de um tratamento, principalmente quando você sabe o que o paciente deseja no tratamento. Aqui o caso é um suposto diagnóstico, já que o paciente que se trata, né, o crânio encontrado, tinha mais de 3.000 anos, e a ideia é como que aconteceu aquele lá suposto abscesso, aquela perda óssea, né, naquela imagem. Então a gente tem como função a imagem que mostra uma perda óssea de 2 primeiros molares. São molares que têm as furcas comprometidas, né? Ou seja, a região entre raízes comprometida. E a gente colocou lá, isso pode ser por bruxismo ou apertamento dental, pode ser a posição do dente, pode ser uma contaminação entre os dois dentes, ou pode ser tabagismo, que é o cigarro, né? Então a gente colocou 4 hipóteses de diagnóstico para poder facilitar as respostas de vocês. E a gente então teve aí 14 para bruxismo, respostas. Aqui ganhou foi a posição dental, com mais votação, mas ficou bem próximo com contaminação entre os dentes, e a que menos foi influenciado foi o tabagismo. E aqui eu queria discutir com vocês, então, por que eu acho, não tenho certeza, e é isso que a gente tem de diagnóstico quando você só tem a imagem, que no caso aí é uma imagem do dente, né? Mas você não tem clinicamente o paciente para poder abrir e fechar a boca e nem a anamnese para perguntar se ele tinha algum hábito. Então é difícil você sugerir, por exemplo, que fosse uma perda por tabagismo, né? Por cigarro. Até porque, geralmente, o tabagismo, ele acomete um grupo de dentes. Ele não acomete um só dente. É muito difícil a pessoa ter um problema de abscesso, de perda óssea localizada, que essa aí está bem localizada. Basta ver que os dentes vizinhos não têm alteração na relação de inserção óssea, né, dos dentes. Então, o que a gente observa é que essa localização tem alguma coisa que está ligada um dente com o outro, né? Vamos ser bem sinceros, ali está bem ligado uma coisa com a outra. Bruxismo também, geralmente, ou apertamento dental, ele relaciona com todos os dentes. Quem tem perda óssea, trauma por bruxismo, ele está relacionado com mais grupos de dentes, ou com mais dentes dentro de um grupo, né? Então, eu também dispensaria o apertamento dental ou o bruxismo. E aí a gente tem duas que são bem disputadas, que seria a posição dos dentes ou a própria contaminação de um dente com o outro, né? E aí a dúvida fica: será que é possível contaminar um sítio inferior com um sítio superior nessa magnitude? Será que a gente conseguiria ter uma bactéria anaeróbia de uma região inferior contaminando a região superior? E aí eu vou postar de novo a imagem. Existe uma posição irregular dos dentes. E é só esses 2 dentes que tem uma posição irregular. E a posição desse elemento dental, o fato dele tomar uma carga mastigatória, uma força mastigatória fora do longo eixo, fragiliza a inserção do dente, o ligamento periodontal. E aí a gente pode pensar numa associação, já que a região de furca é uma região maravilhosa para a proliferação de bactérias anaeróbias, gram-negativas, porque ali é um ambiente de difícil acesso para higienização, de difícil acesso para raspagem, para limpeza, para tirar aquilo dali. Independente de ter sido um caso de 3.000 anos atrás, a relação trauma-oclusal por angulação dos dentes, por posicionamento dental, ela é muito mais visível do que a gente pode imaginar. Geralmente, a contaminação de sítio, ela também se dá por grupo. Você contamina o primeiro molar, o pré-anterior, né, o segundo pré, o molar posterior, e a imagem ela é bem pontual. Ela está somente relacionada com o primeiro molar superior esquerdo e com o primeiro molar inferior esquerdo. Então, é muito mais fácil você visualizar e ter uma ideia do que está acontecendo quando você tem essa imagem tão pontual, sabe? Você fala assim, mas não tem uma radiografia, não precisa de radiografia, você tá vendo, a furca tá exposta, tem lesão na furca, tem perda óssea, tem perda de inserção, muito provavelmente esses dentes da cavidade oral poderiam estar com mobilidade, então clinicamente se perde muito pouco. E a imagem traz muitas informações que ajudam a gente a fechar um diagnóstico. Mesmo assim, a gente não fala em um diagnóstico absoluto, mas a gente coloca no campo das nossas ideias o que poderia ser um possível diagnóstico ali.
E eu espero que essa ideia esteja colocada na sua cabeça para você pensar, não para você usar como uma receita de bolo. Para você observar da próxima vez, na boca do seu paciente, se a posição dos dentes estão dentro daquela linha oclusal. E isso faz diferença, porque quando a gente tem um dente que está mal posicionado, se você observar bem, ele tem relações de perda de inserção e perdas ósseas. Um dente que não está em função, ou que está em função, mas ele não tem uma boa condição de oclusão, ele também gera retrações e recessões. Dentes girovertidos também geram retrações e recessões. Então a periodontia é um pouco mais do que simplesmente uma gengiva bonita, um arco côncavo regular, rósea, com características de casca de laranja. Então nós precisamos entender sobre o diagnóstico, principalmente do diagnóstico de sustentação, que é o caso que nós apresentamos no quiz, para poder facilitar o nosso entendimento. Como que um paciente chega numa situação como essa? E tentar intervir antes, né? Antes de deixar chegar numa situação como essa, né? Ou com movimentação ortodôntica, terapia básica periodontal, antibiótico terapia, relação com regeneração tecidual guiada, regeneração óssea guiada, com membrana, sem membrana. O que é importante? É intervir o quanto antes para não deixar chegar na situação que nós chegamos naquela imagem do quiz. Eu vou postar de novo a imagem aí e vocês observem o que a gente conversou, o que eu falei aqui, e eu espero ajudar aí a despertar em vocês essas questões de diagnóstico dentro da periodontia. Não é fácil não. Tá? A gente sempre está falando sobre questão de diagnóstico, planejamento, tratamento, porque a gente sabe que isso precisa ser desenvolvido e não existe uma forma só de chegar ao tratamento de sucesso. Eu falo isso que diagnóstico é como se fosse você sair daqui para ir para Belo Horizonte. Você pode ir de trem, de carro, de moto, a pé, você pode passar por Bocaiúva, você pode passar por Pirapora, você pode passar por Diamantina. Existem várias formas de você chegar até o seu destino. O que muda? É de que jeito você precisa chegar lá? Quanto tempo você tem? Qual a carga que você está carregando? Tudo vai depender da relação entre o profissional, as habilidades e o que o paciente tem, o que o paciente deseja, aonde ele quer. Então, esse caso aí foi um caso bem interessante, já que mostrava uma perda bem localizada. E eu espero que você acompanhe lá o nosso quiz, esteja sempre acompanhando as nossas redes. Mais uma vez, muito obrigado, bom dia e um bom trabalho para você.